Oi, bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadira Albano. Estamos começando mais um momento João 3:30, que ele cresça que eu diminua. Hoje é exatamente dia 20, ó. Hoje é dia 16 de julho de 2024, né? Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a palavra do Senhor, tá bom? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entro na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo você tem confiado na minha pessoa. Nessa hora também, Pai, apresenta a vida daquele irmão, daquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo essa live, que o Senhor possa estar entrando com socorro e com providência. Eu que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém? A palavra que a gente vai estar lendo é continuando, né, Hebreus, que a gente está na maratona. E hoje a gente vai estar meditando em Hebreus 7, né? O sacerdote Melquisedeque. Diz assim: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este voltava depois de derrotar o rei e o abençoou. Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhantemente ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer do sacerdote dentre os descendentes de Levi que recebia o dízimo do povo. Isso é dos seus irmãos, embora este seja descendente de Abraão. Este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão. E abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebe dízimo são homens mortais. No outro caso, aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebe o dízimo, entregou-os por meio de Abraão, pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Eita, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje. Senhor, venha ministrar aquilo que eu tenho para falar, Pai, para mim, que sou necessitada, e para os teus servos, que vai estar do outro lado ouvindo. Senhor, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Desculpa, espirrei. A gente vem falar de Melquisedeque aqui. Esse Melquisedeque é um rei, né? O nome já fala aqui. Esse Melquisedeque, rei de Salém, é sacerdote do Deus Altíssimo, né? Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando ele voltou depois de derrotar os reis e o abençoou. Então, Abraão, ele foi para a guerra e ele veio, né? Isso está em Gênesis 14. E quando ele vem, né, esse Melquisedeque, esse sacerdote, aparece, né? A palavra não diz de onde que ele é, de onde ele vem, qual a geologia dele, mas simplesmente que ele era um rei, né? E detalhe, e diz assim que ele tinha tipo assim dois cargos, vamos dizer assim, ele prefigurava Cristo e ele era rei de Salém, de Jerusalém, né? Então ele tinha uma posição de sumo sacerdote, né? Então, assim, tipologicamente, ele representava Cristo, né? E aí diz no 2 assim, que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, tá aqui, ó. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípios de dia, nem fim, feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote. Então, tipologicamente, pode-se dizer que foi o próprio Cristo, né, ali? Pode, a gente pode fazer essa comparação também, porque ele não tinha pai, não tinha mãe, Jesus não tem, né, Maria simplesmente, vamos dizer assim, Maria foi uma barriga de aluguel, né? Então, agora, esse rei de justiça de Salém também é um título messiânico, né, que a gente pode ver que é um título que foi dado futuramente para Jesus.
A gente vê no 3 que ele diz bem assim, porque diz assim, sem pai, sem mãe, né? Então, assim, nem fim de vida ele tinha, né? Então, a gente pode dizer assim que Melquisedeque, ele não tinha filho, não tinha pai, não tinha nascimento, mas fica claro que ele existiu de fato, porque Abraão conversou com ele, né? E é muito interessante que a respeito da geologia de Melquisedeque nas escrituras, a gente pode retratar como a prefiguração de Cristo, né? O próprio Cristo, né? Ele prefigura o próprio Cristo, né? Então, ele representa a prefiguração de Cristo ali, aonde Abraão, tipo, a gente sabe que Abraão, ele é tido como o pai de multidões. Então, foi o primeiro dízimo ali, né? Primeira coisa que foi dada. Não tinha nenhum sacerdócio levítico ainda, porque foi levantado na época de Moisés, né? Então, isso é muito importante, a gente tem que prestar muita atenção disso, né? Então, esse sacerdócio de Melquisedeque, ele anteve a existência eterna de Cristo, seu sumo sacerdote. Então, assim, é bem complicado, mas ao mesmo tempo a gente consegue entender que ele representava Cristo. Era a prefiguração de Cristo, esse Melquisedeque. Então, o que acontece? Então, quando ele aparece para Abraão, foi uma aparição de Cristo. Eu creio que foi mesmo, né? Antes da sua encarnação aqui na Terra, como bebê, cresceu, virou homem e tudo, né? Então, ele é comparado ao Filho de Deus, né? Então, é algo bem, bem maravilhoso, já mostrando a grandeza de Deus, prefigurando, né? Que tinha um sacerdócio maior ainda, né? Que viria, sim, um sacerdote levítico, que era homens falhos, né? Mas que, além disso, tinha um sacerdócio perfeito, né? Que Melquisedeque já estava prefigurando ele, né? Então, isso é muito tremendo. A gente vê também aqui no 4 que diz assim, considerem a grandeza desse homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo do despojo. E ele diz assim, a lei requer do sacerdote dentre os descendentes de Levi que receba o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão, né? O que acontece? Manuel, a mamãe tá fazendo a live. Então, os levitas, eles recebem o dízimo, por quê? Porque eles não fizeram parte, né, na divisão das 12 tribos, a gente tem que deixar bem claro isso. Então, as 12 tribos iam, né, e entregava para o levita e também para o sacerdote ali, para ajudar na manutenção da vida deles, porque eles eram responsáveis pela manutenção, vamos dizer assim, do templo, que não era o templo naquela época, que era a arca, né? Que ele levava ali, ele cuidava das coisas do Senhor. Isso aí foi dado em Moisés mais para frente. Então, das 13 tribos, 12 tiveram herança das terras físicas mesmo, mas os levitas, Deus tem uma parte que Deus fala assim, que o Senhor o tomou para eles, né? Para cuidar das coisas dele. Deus separou eles com zelo, com amor, né? Então, o sacerdócio levítico é algo muito, espiritualmente falando, é algo tremendo, né? No entanto, que quando a gente vê que Corá, né, se levantou contra Arão e Moisés, que depois ele morreu, né? E Moisés fez aquela oração, Senhor, se realmente o Senhor for comigo, o Senhor sabe que eu sou justo, se acontecer algo diferente, e a terra abrir, engolir toda a família de Datã, né, e eles todos for junto, eles saberão que o Senhor é comigo. E aí, isso tá em Números também, né, acho que é 16, nesse meio aí. E ali, 16, 17, 18, e o que acontece? A terra abre, engole eles, e aí depois vem as 12 tribos, vai lá e põe, e aí põe a tribo de Arão também, né? Que Arão já era sacerdote, e ele tinha inveja disso, né? Porque ele achava que era demais Arão ser sacerdote, Moisés também. E aí a única que floresce é a de Arão, né? Então Arão, além de ser sacerdote, passa a ser representante da tribo de Levi, né? Então é muito interessante, né, esse estudo. Então, assim, quando a gente vem estudando, a gente vem a ver uma coxa de retalho, Deus trilhando sempre junto. E diz um 6 assim, este homem, porém, que não pertencia à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Quem é? Abraão tinha as promessas, né? Abraão tinha a promessa de ser pai de multidão. Sem dúvida alguma, inferior é abençoado pelo superior. Então, Moisés é inferior a Melquisedeque. Então, a gente vê a grandeza, né, desse homem, né? E quem recebe o dízimo é sempre maior, né?
quem dá o dízimo. Quem dá o dízimo é o menor, né? Então, ele é inferior e abençoado pelo superior. Então, ele é abençoado por Melquisedeque, que tipologicamente representava Cristo, né? De ambas as maneiras, Melquisedeque era maior do que Abraão. Ele era, né? E ele continua sendo, porque é o próprio Cristo. Eu creio assim, né? Que é o próprio Cristo. A gente vê aqui, vamos prosseguir no 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo não é homem mortais. No outro caso, desculpa, no 8. No primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No outro caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, pode-se até dizer que Levi recebe o dízimo, entregou por meio de Abraão, né? Pois, quando Melquisedeque se encontra com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Porque Levi, a tribo de Levi, foi o que eu falei para vocês. O Senhor Deus escolheu eles para si, para cuidar das suas coisas. Então, eles não fizeram parte, né? Da divisão das 12 tribos. Isso é muito importante, né? Então, a gente vê aqui que esse negócio de dízimo cai por terra, tá? Esse negócio, que tem que dizimar, é algo muito sério, igreja. A gente sabe que as leis e os profetas foram até Cristo. Então, assim, não tem ninguém que é levita, não existe Levi, a tribo de Levi acabou, entendeu? Então, assim, não tem dízimo. Hoje em dia, infelizmente, virou comércio. A palavra do Senhor diz em Coríntios, cada um contribui segundo o propósito do seu coração, com alegria. Então, assim, o dízimo ficou um parâmetro. Isso aqui é coisa, vamos dizer assim, de mais ou menos 100 e poucos anos, 100 anos aqui no Brasil, né? Tipo assim, tipologicamente, mas para muitos o dízimo virou enriquecimento. E esse nunca foi o intuito do dízimo. O intuito do dízimo sempre foi abençoar a obra de Deus, né? Então, assim, abençoar os órfãos, as viúvas. Hoje não. O dízimo, infelizmente, é para enriquecimento ilícito de muitos, né? Muitos com mansões, com carro, com isso, com aquilo. E o povo, os subalternos, passando dificuldades e necessidades. Então, o dízimo, na realidade, não existe mais, né? Porque o dízimo era da lei de Levi. Levi acabou. E Jesus é da tribo de Judá, né? Então, a gente tem que entender isso. O sacerdócio eterno é Cristo, Judá, que foi o que prefigurou. Então, mas é muito difícil a gente falar isso porque muitas pessoas não aceitam. Não, tem que dar o dízimo, não sei o quê. Por quê? Porque eles aprenderam assim. E, infelizmente, essa maneira eu aprendi assim, né? Mas quando eu comecei a meditar na palavra que Deus veio me mostrando nas Sagradas Escrituras, eu consegui ver que dízimo não existe. Pronto. Você dá porque você quer, porque você acha que você é obrigado a dar, porque o devorador vai comer essa coisa, porque o migrador, pelo amor de Deus, gente, aquilo é para Malaquias. Malaquias 1 diz assim, ao povo de Israel, né? Então, o migrador, devorador, oi, Manuel, eram animais que comiam a plantação, igreja. Isso não existe, tá? A gente pode colocar que o diabo, ele que veio matar, roubar e destruir, não. Porque quando fala desse matar, roubar e destruir também, o João 10:10 está falando dos falsos pastores que roubam as ovelhas, tá? Se a gente pegar todo o contexto da Bíblia, a gente não pode pegar um texto fora do contexto, tá bom? Então, assim, a gente sabe que se você não honra, não abençoa, né? O Senhor diz assim, se você tem, você nega. Tá lá em Mateus, né? Pior é você. A gente tem que começar a ajudar os domésticos da fé. Então, assim, cada um contribui. A igreja primitiva, ela contribuía entre si, era algo maravilhoso que a igreja primitiva tinha, o cuidado, né, os irmãos. A gente vê que Ananias e Safira, eles morreram, não foi porque eles não deram oferta, foi porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Não tem a necessidade. Eles poderiam ter chegado e falado assim, a gente vendeu a herdade por 10 mil, mas na realidade a gente quer abençoar a comunidade com 5 e 5 mil a gente quer ficar para nós. Mas não, eles mentiram. Entendeu? Ambos mentiram. E o Senhor diz que João 8:44 que o diabo é o pai da mentira. A partir do momento que você mente, você está deixando o diabo manipular a sua vida, dirigir a tua vida. E a nossa vida tem que ser dirigida por Deus, não pelo diabo, amém? Então vamos prosseguir. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Diz assim, se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Certo, não dou. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Então, houve mudança de sacerdócio? Sim. Mudou, gente. Mudou. Agora é Jesus. Já era Arão. Já era. Entendeu?
Vamos continuar para vocês entenderem. Ora, aquele de quem se dizem essas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar. Qual é a tribo de Judá, né? A tribo de Judá. Então, a gente vê, vamos ler até o 14. Pois é bem conhecido que nosso Senhor, descendente de Judá, né? Claramente aqui, ó. Pois bem conhecido que nosso Senhor, descendente de Judá, tribo de qual Moisés fala quando sacerdote. Diz aqui, prosseguiremos. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque. Alguém que se torne sacerdote não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Aí ele diz aqui, 17, porquanto sobre ele é afirmado, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, é claro que o fim dos dízimos não existe, né? Judá, né? Então, Jesus é da linhagem de Judá, né? Então, não tem como, né? Jesus, né? Jesus, sacerdote eterno, é 14. Tribo de Judá. E Levi é o quê? Da tribo de Arão, né? Então, é a lei, Arão. Então, diz aqui, ó, Levi, vou colocar aqui para mim não esquecer. Levi, Arão, né? Então, é bem complexo, porque as pessoas querem crer que elas precisam, que elas têm que dizimar. E não tem. Acabou, gente. Não existe dízimo, né? Eu mesma, eu não dizimo. Simples assim. Antigamente eu dizimava. Sabe o que eu faço? Eu falo de mim, tá? Eu oferto na igreja, ponho lá as ofertas, oferto. E eu fico muito triste quando eu não tenho oferta para dar. Tô falando de mim, a missionária Nadira Albano. Ponho as minhas ofertas. Oferto na vida dos irmãos que precisam, tá? Porque muitas vezes a igreja não supre as necessidades dos irmãos, né? Então, como eu conheço muitas irmãs, tem muitas irmãs que não têm condições, eu oferto na vida das irmãs, eu não tenho também. Mas Deus me abençoa. O que Deus me abençoa, abençoa os irmãos. Mas eu não dizimo, tá? Isso é um controle do homem para caminhar com a tua vida. Então, dízimo não existe, tá? Dízimo acabou. Esse negócio de dízimo é mentira do homem para enriquecimento ilícito, tá bom? E se você crê assim e quiser dizimar, continue. Se a sua fé é do dízimo, mas não existe. Dízimo não existe. Então, a gente vê que o dízimo é o maior dando, o menor dando ao maior, né? Que representava ali Melquisedeque, a gente vê toda essa situação. Então, a gente vê que enquanto o sacerdote levítico estava em vigor, o povo recebia a lei de Moisés, né? Então, e essa lei, ela fazia com que as pessoas, como eram pecadoras, levassem o dízimo, né? E estavam sujeitas, tá? Sujeitas à condenação da lei. Por isso, precisava de um sistema sacerdotal. Então, Deus, ele fez todo um sistema ali, deu para Moisés e pá. Só que a ordem de Melquisedeque e não de Arão subtende o quê? O que subtende? Que o sacerdote arônico ou levítico era imperfeito. Porque perfeito era só o sacerdócio de Cristo. Entendeu? O sacerdote arônico ou levítico, ele era imperfeito. Totalmente imperfeito. Você tá entendendo? Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. Imperfeito, né? Então, aí Cristo vem, faz a expiação uma única vez, né? Porque precisava de sangue. Então, ali acabou a igreja, a lei, entendeu? O fim da lei é Cristo. Salvo que os judeus não aceitaram, então, para eles ainda é algo normal. Aí, você sabe, você pode ver uma mulher, uma irmã, né? Vamos chamar irmã, apesar que ela é judia. O nome dela é Aline em Israel. Vê um vídeo dela sobre os dízimos. É tremendo os dízimos que eles dão, né? Não é igual aqui dízimo para enriquecimento. Não, você vai lá, na caixinha tem várias caixinhas. Dízimo para emprestar quem precisa.
dízimo pros pobres, dízimo para isso. Aí eles vão lá e oferta, né? Da maneira que eles querem lá na caixinha. E aí, vamos supor, e aí eu sou uma judia e estou passando por dificuldade. Eu vou lá e falo assim, eu gostaria de um empréstimo. Eles pegam o dinheiro do dízimo do empréstimo e emprestam para a pessoa pagar a conta. Aí depois a pessoa, né, quando puder, abençoa de novo ali outros, né? Dízimo pro estudo. Agora aqui não, filha, eles não investem nada, somente neles e na família deles. E olha lá, tá? Então é bem complicado, né? Então por isso que dízimo não existe, né? E é algo terrível, a gente tem que parar com isso, tá? O sacerdócio levítico, que o sistema existente deveria dar lugar a outro, e deu. Deu lugar a Cristo. A graça, a misericórdia do Senhor, né? Deu lugar a Cristo. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso, porque as pessoas são roubadas e ainda acham que é normal, tá? A gente vê também que se tornou sacerdote não por regras relativas à linhagem segundo a lei de Moisés, ok? A função do sacerdote ela era limitada, totalmente limitada, né? A função ali de Levi, se a gente vem de Deuteronômio 1, né? Era algo limitado, mas Jesus não, né? Jesus provinha de uma linhagem não sacerdotal de Judá. Jesus não vinha da lei de Judá, da tribo de Judá. A gente acabou de ver aqui no 14, né? Mas ele tinha um poder de uma vida indestrutível, né? Porque ele era Cristo, né? Ele era um sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque, que representava Cristo, tipologicamente representava Cristo. Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, né? Aquilo que nos é ensinado, a gente tem que estar sempre firmado na palavra, né? O povo gosta muito de misticismo, né? De coisas que não têm embasamento bíblico, né? Então, quando você pega a Bíblia, que você começa a ler, você fala, cara, o que os caras estão fazendo? O azeite da viúva dá dinheiro. Segunda Reis 4, né? Coisas que dá dinheiro. Porque o Novo Testamento não dá dinheiro, porque não dá embasamento para dízimo, dá de embasamento para oferta, tá? Então, dá embasamento para você ter uma vida cristã. Não dá embasamento para você mentir, para você roubar, para você enganar. Dá embasamento para você se examinar, porque Cristo, ele já morreu na cruz por mim e por você. O sacrifício foi feito. Agora, o seu sacrifício e o meu é matar a nossa carne para vivificar o espírito. Esse é o seu sacrifício. Aí, vou fazer sacrifício tal de 10 mil. Isso é idiotice, gente tola que não tem vida com Deus, tá? O seu sacrifício é simplesmente matar a sua carne para vivificar o espírito. Eu não vou mentir mais, eu não vou roubar, se eu adulterava, eu não vou adulterar. Se eu fazer a farcota, eu não vou fazer. A minha carne quer que eu receba uma propina, eu não vou receber. A irmãzinha quer que eu entre no meio para puxar o tapete do irmão, eu não vou entrar. Então, isso é matar a sua carne. Porque a nossa carne, ela é podre e ela pende sempre para as coisas erradas. Entendeu? E diz aqui, no 18, que a ordenança de Levi, ela era fraca e inútil, tá? A ordenança de Levi, ela era totalmente fraca e inútil. E a lei é santa e justa. Tá lá em Romanos 7,12. A lei é santa e justa. Então a gente não tem muito o que falar. Não tem muito o que falar, sabe? A gente tem sempre que o quê? Que glorificar Deus e pedir para que Deus venha abrir a nossa mente, nos tirar dessa cegueira espiritual, sabe? Que é imposta, que é um jugo que é posto sobre a vida dos homens através de outros homens. E isso é muito ruim, tá bom? E a gente vê também que ela não era capaz de tornar justo os que pecavam. De jeito nenhum, né? Nem podia, porque ela era otorgada por homem, né? Então, assim, era necessário cumprir, né, exigências. Né? Eles já faziam isso. Ai, o bode expiatório. Ai, a roupa com traça. Não pode usar uma roupa com traça. Fulano tá com lepra é fora no arraial. Fulano tá com lepra cinza é desse jeito. Ai, se tiver coisa com mofo não pode. Então, a lei era muito rígida. E ninguém conseguia, né? Então, a gente vê que isso não nos dava a certeza da redenção. A certeza da redenção na minha e na sua vida é somente através de Cristo, não tem outra. É só através de Cristo, tá bom? A gente não pode abrir mão disso. A nossa salvação ela é algo que não abre mão. Aí diz também aqui assim, que no 20, vamos lá. Vamos lá no 18, tá bom? A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. Como é que era? Era o quê? Fraca e inútil.
não servia para nada, a não ser para tentar manter o homem no cabresto. Então, os homens precisam estar no cabresto. Então, se tornava fraca, né? Era fraca e inútil. Olha só a situação. Então, prova que não tinha valor, né? E a gente vê que sendo introduzida uma esperança superior pela qual nos aproximou de Deus, quem é Cristo? Cristo. Aí no 20 diz, e isso não aconteceu sem juramento, outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento quando lhe disse Deus, o Senhor jurou e não se arrependeu, tu és sacerdote para sempre. Então, o próprio Deus falando, filho, tu és sacerdote para sempre, não tem outro, né? Então, ele diz aqui no 22, e Jesus tornou-se para si mesmo a garantia de uma aliança superior. Ele é a garantia da minha e da sua vida. Não tem outra, né? Ele é a garantia superior, era uma aliança superior, é algo eterno, é algo que não tem como, né? E porque nenhum juramento divino foi estabelecido do sacerdote levítico, porque não tinha como, eram homens falhos, entendeu? E o sacerdote prometido, no Salmo 110, é superior, porque foi confirmado por Deus, né? Com juramento sobre seu filho amado Jesus. E diz daqui assim, e Jesus tornou-se por si mesmo a garantia de uma aliança superior. No 23, ora, daquele sacerdote que tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar no seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aquele que, por meio dele, aproxime-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Então, o único que pode interceder por mim e por você é Jesus, né? E intercessor, ele é o nosso intercessor. Jesus é o nosso intercessor, né? Então, ele é capaz de nos salvar, é só ele que nos salva, né? Só Jesus nos salva, mais ninguém. Não adianta querer botar outro fundamento onde não tem como, tá? Então, a gente vê um evangelho deturpado, um evangelho nojento, que tem hora que você fala assim, Senhor, eu não tenho vontade de ir na igreja para me ouvir tanta barbaridade, né? Porque o que acontece? Porque a morte com o sacerdote levítico acaba impedindo, né? O ofício, porque eles são imperfeitos, o homem é imperfeito, o homem morre, Jesus não. Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou e está à direita do Pai, entendeu? Tem muito, né? Então, a gente vê também, outra coisa muito interessante, diz aqui no 26, e de sumo sacerdote como este que precisava, um santo, inculpável, puro, separado do pecado, exaltado acima dos céus. Quem é? Jesus, não tem outro, né? Ele é exaltado, ele está no céu, à direita do Pai. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque definitivamente a gente pode incluir, né, as ideias de completa, né, e permanente, né, que Jesus é um perfeito sumo sacerdote. Quem é o perfeito sumo sacerdote? Jesus, tá bom? Ele é um sumo sacerdote perfeito para sempre, porque na lei de Levítico ninguém conseguiu, né? Sempre de modo que pode salvar, de modo perfeito e eterno, vive sempre para interceder por mim, por você. Quem é? Jesus Cristo, o sumo sacerdote. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E a gente vê que essas coisas hoje em dia, ela não é pregada porque ela não tem como arrancar o seu dinheiro. Ela não vai arrancar o seu dinheiro, entendeu? Porque você não precisa de homem, você precisa de Jesus, que é o único intercessor entre eu e você e Deus. Só ele, tá? Você não precisa de bispo, de apóstolo, disso. Você precisa de um lugar para você congregar, ter um ministério que pregue a palavra verdadeira de Cristo e te leve ao arrependimento. Porque sem arrependimento ninguém verá Deus, tá? Então a gente vê no 27 aqui. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem nenhuma necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro por seu próprio pecado e depois pelo pecado do povo, né? Por que não? Porque
Ele não necessita, porque ele é o próprio Deus, dia após dia. Então a gente vê que o sacerdócio levítico, todos os dias, eles tinham que fazer expiação. Aí o povo pecou, expiação. Aí, expiação disso, expiação daquilo. Ah, tá com lepra, tem que fazer expiação. E todos os dias, né? Mas o que comprova? Né? Comprova que, que esse sacrifício nunca acabava. Claro que não. Não acabavam por quê? Porque o povo era pecador, né? Então, um sacrifício, né, de homens pecadores não é eficaz, entendeu? Não acaba com o pecado. Mas a única pessoa, o único sacerdote é Cristo, entendeu? Agora, o sacerdócio de Cristo é superior, porque este não tem pecado, né? Que precisasse expiar por meio de sacrifício. Uma vez por toda temos, né, ele sentado à direita do Pai. Então, assim, agora o homem podre, mentiroso, é sacrifício disso, é sacrifício daquilo, né? A gente vê aqui, continuando na parte B, ele diz assim: e ele fez uma vez por toda quando a si mesmo se ofereceu. Então, Jesus se ofereceu uma única vez o seu sacrifício e uma única vez ele entrou. Oi. Tá bom. E aí, uma única vez. Então, não teve vez. Ele não tinha que ir lá todo dia sacrificar. Uma única vez. Esse é o nosso Jesus, tá bom? Esse é o Jesus que a gente serve. Então, a gente vê como ele é maravilhoso. Por quê? Porque o sacerdote levítico deviam fazer ofertas diárias, todos os dias. Ah, é oferta disso, é oferta daquilo, pro sacrifício disso, bebê, bobo. Mas Jesus se sacrificou uma única vez por mim e por você, né? Então, assim, e o sacerdote levítico era um sacrifício de animais. Além de tudo, era de animais. Agora, Jesus, com seu sangue purificador uma única vez. Entendeu? Nosso sumo, ou seja, o nosso sumo sacerdote Jesus ofereceu-se uma única vez como substituto perfeito, homem por homem. Entendeu? Não foi animal, foi homem por homem. Então, não foi por animais, né? Então, a gente tem que entender que a gente está debaixo de uma lei que não é mais uma lei, porque o fim da lei é Cristo, né? Nós temos um sumo sacerdote. A gente tem que entender muito bem isso. A igreja, hoje, infelizmente, não gosta de pregar isso. Porque eles querem ter as pessoas como escravos, como para manipular dentro da igreja, né? Então, eles submetem julgos pesados que nem eles mesmos servem para subjugar o povo. Ai, vamos fazer o culto disso. Ai, quanto é que é? Ai, R$50. Vamos fazer o culto daquilo. Ai, gente, não. Vamos fazer um culto para adorar a Deus, né? Muitas irmãs não participam de um chá de mulheres porque não tem 150, R$200 para participar, né? Então, assim, é o chá do quê? Chá do dinheiro, né? Então, são coisas, igreja, muito tristes que a gente vê hoje em dia, né? E quando eu leio a mensagem da cruz, cada vez mais eu fico enojada, né? Eu falo com o Senhor, eu sei do meu ministério, eu sei do meu chamado, que não é um ministério pequeno. Eu sei do meu chamado, eu sei que Deus tem me preparado. Mas eu falo com Deus, Senhor, já que o Senhor deu esse ministério na minha mão, né? Porque eu sempre falo com Deus, eu não quero pagar aluguel. Porque o chamado que o Senhor tem para mim não eu não vou pagar aluguel, mas eu quero pregar a palavra, né? Eu falo, Senhor, eu quero ter trabalhos com mulheres. Vamos fazer um chá de mulheres? Quanto é que é? R$20 só para dizer que participou. A irmã que não puder, ela vai entrar do mesmo jeito. Você tá entendendo? Mas para que você cobrar horrores para explorar as irmãs, para ostentar? Não. E aquele negócio, tem que ir as irmãs da igreja tal, tem que ir para mostrar para a pastora. Não, você não tem que mostrar nada para a pastora. É umas controvérsias que parece que estão tudo na lei. O fim da lei é Cristo, cara. Acabamos de ler aqui, tá? Então a gente não tem que estar se mostrando, mas tem que ter uma vida com Deus, uma vida de integridade e santidade com Deus, tá? É um povo puxando o tapete do outro, querendo se aparecer mais, mas não quer ter uma vida com Deus. E isso não é legal, né? E a gente vê aqui, para a gente terminar, vou ler o 27 de novo. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro, por seu próprio pecado e depois pelos pecados do povo. E ele fez uma vez por toda quando a si mesmo se ofereceu. Pois a lei constitui sumos sacerdotes a homens que têm fraqueza. Olha, é claro, mas, olha que forte, tá? A lei constitui sacerdotes, homens que têm fraquezas. Mas, olha aqui, oh, não, gente, não tem como, olha que coisa linda. Mas
O juramento que veio depois da lei constitui o filho perfeito para sempre. Né? É claro, igreja. Jesus, ele é perfeito. Você não tem que ficar fazendo, oferta disso, voto daquilo, voto daquilo. Não tem. Eu vou falar algo para vocês. Né? Eu gosto de voto, tá? Mas porque é algo particular meu e Deus. Eu vou no ministério, eu pego um voto, eu vou fazer um voto disso, daquilo, para ofertar a obra de Deus. Não necessariamente que aquele voto vai fazer com que o Senhor me abençoe, porque eu creio na palavra assim, que há um tempo determinado para todas as coisas, como diz Eclesiastes 3, porque o tempo do Senhor é o tempo kairos, e nosso tempo é o tempo cromos do relógio. Quando Deus achar que eu e você estamos preparados para receber a bênção, vai acontecer. Você tá entendendo? Porque Deus não é filho do homem para que minta, nem se arrependa. Porque ele é Deus. E Jesus, sendo Deus, ele está sentado à direita de Deus. Então, o sacerdócio dele foi algo porque a lei, ela tinha homens com fraqueza. E Cristo não. Cristo é o Filho perfeito. Então, a gente tem que ter sempre em mente isso. Trabalhar. Você não precisa fazer sacrifício. Você não precisa ficar lambendo pastor. Você não precisa ficar lambendo bispa. Você não precisa lambendo apóstolo, que é um povo que lambe. Deixa a casa para ficar lambendo esses homens folgados, preguiçosos, que explora as ovelhas. Você tem que cuidar da sua família, que é o primeiro ministério. Ler a palavra de Deus e buscar ser santo. Santificai-vos porque eu sou santo e Deus é santo. Porque no meio da igreja tem gente falsa, mentirosa, hipócrita. Porque na igreja tem que crescer junto o joio e o trigo. Tem o lobo e tem ovelha. Tem o bode, tá tudo junto. Seja você ovelha, porque ovelha conhece a voz do seu pastor, amém? Até aqui me deu o Senhor. O sumo sacerdote é Cristo, amém? E amanhã vamos continuar o sumo sacerdote de uma nova aliança tremenda. Amanhã a gente continua essa parte, tá bom? Deus abençoe e fica na paz. Um dia abençoado em nome de Jesus.